Ó, os especialistas alertam. A colheita é a fase mais crítica de todo o processo de produção de sementes de soja. Vamos então saber a correta orientação para não perder tempo e nem mesmo o precioso produto da oleaginosa. Para isso, chamo um especialista no assunto, José de Barros França Neto, pesquisador da Embrapa Soja. Seja muito bem-vindo. Eu já vou lançando aqui uma pergunta. Primeiro, é necessário a gente diferenciar semente de grão, porque senão o telespectador não vai entender nada daqui para frente. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Ó, você começou com uma pergunta-chave, fundamental, que muito pouca gente consegue distinguir a diferença do grão e da semente. Ambos são produzidos pela planta, no caso eu vou me dedicar aqui à soja, mas um é produzido para a indústria de esmagamento, para extrair o óleo, a proteína, e esse a gente não está muito preocupado se aquele grão está vivo ou não. Para a semente, nós vamos utilizar aquele grão para a semeadura. Então, vai ser a base do sucesso da lavoura, pode ser para soja, para milho, para trigo, utilizar a semente com a melhor qualidade. O que é uma semente de qualidade? É uma semente que é viva, nós vamos estar trabalhando com vida. Então, nós temos que depositar essa semente no solo, fazer a semeadura dela, e ela, com a condição de temperatura, água, umidade, ela vai, pelo fato de ter vida, aquele embriãozinho, que é a semente, vai desenvolver uma planta, vai germinar, emergir e produzir uma planta. E assim a gente faz para o estabelecimento da lavoura da soja. Nós temos cultivares de soja que você pode ter 180 mil plantas por hectare e outras cultivares até 400 mil plantas. E cada uma dessa planta é originada por aquela semente, não o grão. Então é muito diferente. A semente é um ser vivo que tem que ser tratada com todo carinho, com todo cuidado. Muito diferente do grão. Ótima pergunta, Fábio. E agora sim, eu fico imaginando que pode parecer bobagem, mas a semente tem que ser de boa qualidade, porque senão pode se desenvolver uma série de problemas que o sojicultor só vai ver lá na frente, né? Eu acho que é a questão da germinação, da pureza, por aí, né? Exatamente. Você falou dois aspectos fundamentais que nós consideramos 5 pilares de qualidade. O primeiro, qualidade fisiológica, que você já mencionou, germinação e vigor. É aquela semente que germina com força. Você falou pureza, pureza física. Quando a gente compra a semente, a gente não quer comprar uma semente com material inerte, com lixo. Depois você tem uma qualidade sanitária. Quando você compra a semente, você não quer comprar a semente infectada por doenças, sejam vírus, bactérias, fungos, nematóides. E você tem a qualidade genética. Quando você compra a semente, você tem que ter a certeza que é daquela variedade que você está interessado, que cada variedade se comporta de maneira diferente. E um quinto pilar muito importante, que a semente seja legal. Legal no sentido de estar dentro da lei, produzidas pelos padrões de qualidade que são estabelecidos por legislação. Então, são esses 5 patamares principais. É importante também a gente salientar aqui que a dessecação acaba comprometendo justamente esses aspectos que vai transformar a semente aí numa potência, né? Olha, a dessecação é uma prática muito utilizada tanto para a produção de grãos como para sementes. Obviamente, quando você faz para sementes, você tem que tomar cuidados especiais que vão desde a escolha do produto, porque não é qualquer produto que você pode dessecar grão que você pode usar para semente, porque a semente vai germinar. E tem alguns produtos que causam a morte da semente. Então, primeiro você tem que começar por produtos apropriados. O mais indicado, praticamente o único e o principal que nós temos hoje no mercado é o diquat. E você tem diferenças também, aplicação de grão, época da aplicação, são detalhes mínimos, mas vão fazer toda a diferença, porque se você aplicar o dessecante
antes da época, você vai matar aquela planta antes, vai causar uma maturação forçada da sua semente e, consequentemente, você vai baixar o vigor e a germinação. Então, a dessecação é um processo utilizado para uniformizar a lavoura, para você antecipar um pouco a sua lavoura, e se você tiver algum problema de planta daninha, você também vai fazer um controle antes da colheita, o que vai te facilitar muito a colheita. É isso, José de Barros. Eu acho que, por exemplo, a gente deve falar que o manejo, tudo é regulamentado, né? Existe uma legislação para isso, justamente por causa do padrão de campo, da área que vai ser colocada essas sementes. Há uma inspeção nesse processo. Por isso que, inclusive, lá na frente, a dessecação e tudo que pode comprometer, né, o desenvolvimento da lavoura, é justamente também observado, né? Perfeito. Você tem que seguir os padrões os padrões tecnológicos para produzir sementes, padrões e as orientações legais. Mesmo você produzindo a sua semente própria, o que é um processo legal, você tem que informar o Ministério da Agricultura e seguir aqueles padrões legais. E no aspecto técnico, as tecnologias de produção de sementes são bem adequadas, muito diferentes, dependendo do que você está pensando, da tecnologia de produção de grãos. Voltando à sua primeira pergunta, porque aqui nós estamos preocupados em produzir cada grãozinho daquele é uma semente, é um ser vivo. Então, eu costumo dizer que a soja é tão delicada que você tem que pensar assim, na devida dimensão, que aquela sementinha é um ovinho. Então, você tem que tratar com muito cuidado. Aqui está mostrando essa imagem de colheita. A colheita, se não for bem feita, você pode quebrar a semente e, com isso, você vai perder germinação, vigor e jogar fora todos os processos que você fez para produzir aquela semente de qualidade. Então, a colheita é o principal, a fase que você tem que tomar muito cuidado para não jogar fora toda a qualidade da sua semente. Fábio, para você ter uma ideia, nós da Embrapa coordenamos a nível de Brasil por 4 safras um levantamento da qualidade dos grãos e das sementes produzidas no Brasil. E em todos os estados brasileiros, o fator que mais afetou negativamente a qualidade da semente foi o dano mecânico causado na colheita. Então, a colheita é um processo que a gente tem que prestar muita atenção e trabalhar com alta tecnologia, com máquinas apropriadas, bem reguladas e bem operadas. Eu sou suspeito de falar, eu sou um fã da Embrapa, do trabalho feito por vocês, pesquisadores, que suam aí bastante a camisa em prol, né, em defesa do desenvolvimento da agropecuária brasileira. E essa questão da genética da semente, né, onde vocês colocam ali, dentro dos estudos, hoje vocês conseguem formar cultivares que sejam resistentes ao clima, né, as questões também de pragas e doenças, né, e é justamente aí, né, as sementes também devem ser observadas para quem for comprar, adquirir, para que não venha com esse tipo de problema, com mofo branco, atracnose, tudo isso, né? Perfeito, você está falando problemas cruciais. Você falou uma das principais doenças, que aliás é a única doença que tem padrão para a qualidade de semente de soja, é mofo branco, zero escleródio. E você mencionou muito bem, inclusive eu quero destacar que esse ano a Embrapa está fazendo 50 anos, né, de amplos trabalhos, dos quais eu já tenho 45 junto à Embrapa, né? Então, é com muita satisfação que a gente vai festejar agora em abril os 50 anos da Embrapa, que propiciou uma mudança radical junto, obviamente, com as instituições de pesquisa estaduais, as universidades, as instituições de pesquisas privadas, uma guinada drástica no serviço de produção agropecuária do Brasil. O Brasil passou de grande importador de alimentos para um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, e a Embrapa teve e tem e terá uma missão muito importante junto com todas essas outras instituições de pesquisa que eu mencionei. É isso. Parabéns aí pelo trabalho,
se vê aí que realmente já tem um tempo de estrada e sabe muito bem a importância desse trabalho feito pelos embrapianos, como vocês são considerados aí dentro da empresa. Agora, José de Barros, o senhor, antes da gente terminar, voltar nessa questão do maquinário, que já é o grande problema realmente para se extrair ali o melhor de uma semente. E isso acaba por o quê? É um esmagamento e ali há perdas significativas do poder, né, da semente. Quais seriam os aspectos que ali o maquinário pode estar comprometendo a semente? Quando você pensa em colheita, você pensa em dois aspectos. Você mencionou os dois assim. Primeiro é evitar perdas na colheita. Você colher o máximo que você conseguir. Hoje nós temos tecnologia que permitem quase perda zero. A gente fala que a gente tolera até meio saco por hectare, mas nós temos situações que dão alguns quilos por hectare de perda na colheita. Agora, quando você pensa em qualidade de semente, além de você estar preocupado em colher o máximo possível e ter o mínimo de perda, você tem que colher o máximo de qualidade, né? Então, hoje, o dano mecânico ocorre na operação de trilha, e quando você colhe a planta toda, ela entra na máquina para ser processada, ela sofre pressões. Hoje, o sistema axial, que é o mais utilizado tanto para grãos como para sementes, ele fricciona a vagem para liberar a semente que está dentro dessa vagem. Depois, os processos de trilha da máquina colhedora vai separar a palha, vai picar, jogar a palha fora e trazer a semente para o graneleiro, né? Então, ela vai passar por impactos violentos, mas você, com as máquinas modernas bem ajustadas, bem operadas, nós temos exemplos de produtores de lotes de sementes que foram colhidos com 0% de dano mecânico. Esse seria o ideal, mas a gente fez esse levantamento e viu que o problema é sério. E naquelas situações, naqueles estados, naquelas regiões que nós verificamos que o problema era mais sério, junto com as associações de produtores de sementes do Brasil, a gente fez treinamentos intensivos e, com o passar dos anos, a gente viu que o dano mecânico declinou drasticamente e, consequentemente, a qualidade, a germinação e o vigor das sementes subiu, porque é inversamente proporcional. Quanto menor o dano mecânico, maior a qualidade da semente. Tentei lembrar aqui do nome, mas é isso, é perder o líquido, né? Perder a água, você acaba matando a semente antes dela ser colhida, né, na verdade. Agora, José de Barros, também estamos falando da qualidade fisiológica, né? Que tudo isso está embutido, né? Que se não for observado nessa questão das trilhas, acaba colocando todo o trabalho para o lixo, né? Exatamente, não vai para o lixo, vira grão, né? Você pode vender como grão, mas você investiu em tecnologias de campo, e isso tem um custo, né? Quando o pessoal fala a semente é cara, não é cara. Se você olhar o que foi investido a nível de campo, de fertilizantes, controles de pragas e doenças, colheitas especializadas, e depois quando você recebe a semente na indústria de beneficiamento de semente, que você faz secagem, você faz a limpeza, a classificação por tamanho, o tratamento industrial da semente, você vê que são tecnologias caras e depois culminando com armazenamento. Hoje, a maioria dos produtores de sementes, para preservar a qualidade na entre-safra, está investindo pesadamente em armazéns climatizados. Então, você imagina um armazém para vários milhões de sacos de sementes com a temperatura fresca, com a umidade relativa controlada, e isso vai preservar a germinação, vai preservar o vigor, vai preservar a vida da semente durante a entre-safra. Eu tenho certeza que essa entrevista serviu até para quem não é produtor rural, porque já aprendeu bastante sobre essa questão do grão da soja e a diferença com a semente, o quanto é importante a gente preservar a semente para ter bons frutos na lavoura, né? É isso mesmo, José de Barros França Neto, pesquisador da Embrapa Soja, que trouxe essas experiências e também orientações. Muito obrigado pela participação aqui no nosso jornal.
Eu que agradeço, Fábio, em nome da Embrapa Soja, nós estamos sempre à sua disposição. Muito obrigado. Até o próximo encontro. Até.